Então, pessoal, alunos do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula. Uma aula que eu diria que é continuação da aula anterior que estivemos. Ainda estamos no capítulo 2 do livro, sexto ano, capítulo 2 do livro, e a continuação. Tanto é que o tema é orientação no espaço geográfico. Continuação. Então veja bem, na primeira aula conversamos, discutimos, principalmente em sala de aula, que tem alguns alunos que estão assistindo a aula, e ali está assistindo a aula presencial. E ali nós falamos sobre essa orientação no espaço geográfico. Como foi dito ali, o homem ele sempre teve necessidade de se orientar no espaço terrestre, espaço geográfico terrestre planetário. Então o homem de repente se deslocando para algum lugar, como por exemplo o alto mar, no meio do oceano, ou talvez no meio de um deserto, no meio de uma mata, de uma floresta bem fechada, ele sempre teve a necessidade de determinar alguns pontos de referência para ele se localizar e se deslocar numa direção apropriada, segundo o seu ponto de vista, segundo o seu interesse, ok? Então, foi comunicado na aula, analisamos que o homem criou os pontos cardeais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e esses pontos cardeais, ele é reconhecido por todas as nações do planeta. Na sequência, criou-se os pontos colaterais, norte, nordeste, sudeste, etc. E também criou-se os subcolaterais, que fica entre o colateral, os pontos colaterais e os pontos cardeais. Então, realmente, a partir da criação desses pontos, o homem começou a se localizar melhor, porque ele passou a ter esses pontos como referência, ok? Então isso foi muito importante nas viagens, principalmente lá no início, né, nas grandes navegações, expansão marítima, ok? Então foi criado. Notamos que nesse período, o que se utilizava muito era a bússola, o astrolábio, as caravelas, o conhecimento da cartografia, foram tecnologias que foram desenvolvidas com esse objetivo, para que o homem pudesse ter uma orientação adequada no espaço geográfico. Mas, falando ainda sobre essa orientação, isso foi se desenvolvendo. E nós podemos falar um pouco aqui, como eu mencionei a bússola, o que foi a bússola? A bússola foi um instrumento composto por uma agulha imantada sobre um eixo, ali nas roças dos ventos, sobre um eixo nas roças dos ventos, e essa agulha imantada, ela sempre aponta para o norte magnético. Então, apontando para o norte magnético, no sentido à direita nós temos o leste, no sentido oposto do norte nós temos o sul, e no sentido esquerdo nós temos o oeste. Então, essa bússola, quer dizer, a invenção da bússola, foi muito importante. Foi um instrumento tecnológico, na época, fundamental para orientá-los nas grandes navegações. Porém, é interessante que fala-se do norte magnético, que essa bússola sempre aponta para o norte magnético. Quero enfatizar aqui com vocês que a Terra, ela contém, o planeta Terra, contém dois tipos de norte. O chamado norte geográfico, que é esse norte que nós conhecemos, norte geograficamente estabelecido, e basicamente esse norte geográfico, ele é a referência física, geográfica, que nós temos de um dos extremos do país. Norte geográfico é o extremo norte do país, naquela região gélida do Oceano Glacial Ártico, lá no Polo Norte,
ok? Então, esse é o norte geográfico. Mas nós temos também um outro norte, chamado norte magnético. É justamente para esse norte magnético que essa agulha imantada da bússola aponta. E por que essa agulha imantada aponta para esse norte magnético? Haja vista que esse norte magnético ele fica mais ou menos cerca de 1.400 quilômetros ao lado, ou em direção, né, 1.400 quilômetros de diferença do norte geográfico. Entendeu? Agora veja bem, o que é esse norte magnético? Por que ele é chamado de norte magnético? Bem, gente, existem ondas magnéticas oriundas do centro do planeta que se desloca para essa região. Então, ali na interconexão dessas ondas, como eu coloquei aqui, o ponto de convergência entre essas ondas, lá em cima, no norte magnético, é justamente onde está o ponto que nós chamamos de norte magnético. É um ponto que fica no norte do planeta, a 1.400 quilômetros mais ou menos do norte geográfico. Então ali é o ponto de convergência dessas ondas magnéticas que se deslocam do núcleo do planeta, ok? Para essa região. E é interessante saber disso, porque esse norte magnético, de certo modo, ele libera ondas magnéticas que também vão funcionar como um protetor do planeta Terra. Todo o planeta ele é revestido ou protegido por essa camada de onda magnética oriundo do centro da Terra. E o ponto de convergência é justamente nesse norte magnético que fica lá no norte do planeta, a mais ou menos 1.400 quilômetros do norte geográfico. É importante saber desses nortes, geográfico e o magnético, ok? Então, estamos aqui destacando exatamente isso. Uma outra característica importante, ou que foi usada a partir do desenvolvimento da eletrônica, desenvolvimento da tecnologia, se criou a partir do século XX o chamado GPS. O que é o GPS? GPS que também é um aparelho que funciona para justamente localizar, se localizar, o homem se localizar. O homem usa esse aparelho. E o GPS, digamos assim, numa definição bastante objetiva, significa Sistema de Posicionamento Global. GPS, é o contrário, né? Porque é em inglês. É um Sistema de Posicionamento Global. Esse GPS, ele é monitorado por satélite. Esses satélites eles vão enviar ondas eletromagnéticas para esses receptores aqui na Terra. E, logicamente, essas ondas magnéticas são ondas que estará especificando a localização desse local que as pessoas realmente buscam. Então, é através do GPS, Sistema de Posicionamento Global. E esses satélites enviam justamente essas informações através de ondas eletromagnéticas para os receptores aqui na Terra. E é muito usado hoje o GPS. Quem nunca ouviu falar no Google Maps, também no Waze, tudo é utilizado esse sistema, ok? Então, é bom que vocês entendam bem isso, que estarei destacando isso na prova, no teste, no trabalho, tá bem? Bem, gente, gostaria que vocês, do sexto ano, efetuassem as atividades do capítulo 2, ok? E levem na escola para que eu possa fazer uma observação, dar um visto. Tá bom? Até a próxima.